Eu vou apresentá-lo novamente, tá ok? Ok. Professor Vitor Cosvig, ele é professor adjunto da Universidade Federal do Pará, desde fevereiro de 2017. A formação dele foi toda feita no Sul, graduação, pós-graduação, na Universidade Federal de Pelotas. E ele tem experiência em treinamento e vai nos apresentar uma palestra sobre aplicativos para treinamento, uso de aplicativos para treinamento. Eu passo a palavra para o professor Cosvig. Muito bom dia, pessoal. Espero poder contribuir e, de antemão, gostaria de agradecer ao professor Gorla pelo convite. É uma grande satisfação poder falar com vocês nessa oportunidade. E também gostaria de estender o agradecimento ao professor Anselmo, que deve ser conhecido de vocês, é meu colega aqui na universidade e foi quem fez essa aproximação romântica entre mim e o professor Gorla, que hoje, além de parceiro, já o considero como um amigo. Então, eu vou fazer uma apresentação, uma perspectiva sobre a utilização desses aplicativos, que é algo que nos aproximou e que a gente tem estudado nesses últimos tempos. Inclusive, vou mostrar alguns dados que estão sendo trabalhados atualmente, e aí eu espero contribuir com a formação de vocês e fico à disposição no final para que a gente possa bater um papo. Então, eu vou tentar passar sem muitos detalhes, sem muito aprofundamento, para que depois a gente garanta esse período final de troca de ideias, que eu acredito que é o momento mais importante. E aí, por favor, se houver alguma falha aí no som, ou se vocês quiserem falar comigo, por favor, deem um grito aí e a gente vai se falando durante a apresentação, ok? Para garantir a qualidade da conexão, eu preferi ficar em casa hoje, então possivelmente a conexão funcione, mas é possível que a minha filha, por acaso, apareça por aqui em algum momento. Mas aí vocês, por favor, ignorem e a gente segue o processo, tá bem? Então, vamos nessa. Deixa eu projetar aqui. Todos enxergam? Agora acho que até consegui. Saiu a barrinha de baixo? Oi, professor. Não, continuamos. Alô, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Continuamos só te vendo aqui na tela. Não apareceu a apresentação. Agora sim. E agora? Perfeito, agora. A tela está projetada? Ou estão me vendo ainda? Sim. Oi, professor, estamos vendo bem. Vou tentar mais uma vez. Estão vendo a tela projetada? Sim. E agora continua vendo? Sim. Tá ótimo, então. Então, vamos nessa. A ideia do papo de hoje é falar sobre o uso de aplicativos para o controle do treinamento. O pessoal já me apresentou aí, eu não vou matar mais muito tempo com isso, não. Essa palestra teve como base uma palestra feita no Seminário Internacional da ANDI, e é claro que eu acabei dando uma atualizada nela agora, mas o plano de fundo envolve as modalidades da ANDI. Eu gostaria que, obviamente, vocês extrapolassem aquilo que eu estou falando para outras modalidades que, por acaso, têm mais relação com o que vocês estudam, ou se tiverem alguma outra dúvida sobre outras modalidades, a gente conversa na sequência, tá bem? Então, eu sou formado lá na UESF-UFPEL, fiz meu doutorado recentemente, concluí meu doutorado por lá, e atualmente sou coordenador do grupo de pesquisas em treinamento físico e esportivo aqui da UFPA. Já deixo os meus contatos para vocês. Hoje está sendo mais fácil para mim responder e-mail do que o WhatsApp, por incrível que pareça.
Então, qualquer processo pós-palestra que vocês precisarem, algum artigo específico ou qualquer outra coisa, a minha sugestão é que seja enviado por e-mail, eu fico à disposição de vocês, tá bem? Então, vamos lá, qual que é a ideia do papo de hoje? A ideia é que eu fale sobre periodização e monitoramento, então tem uma breve contextualização sobre a utilização desses aplicativos nessas perspectivas, o porquê usar esses aplicativos no esporte. Vou apresentar alguns aplicativos que se propõem a medir variáveis fisiológicas e biomecânicas, alguns aplicativos direcionados para avaliação de performance e depois, no final, algumas indicações gerais. Como eu não estou enxergando vocês, qualquer coisa vocês gritem por aí, por favor. Então, vamos lá. Começando por periodização e monitoramento, eu imagino que vocês já devem ter sido apresentados ao modelo de periodização clássica lá do Matveyev, né? Então, essa seria uma das opções de como fazer a progressão do treinamento e direcionar para alguns picos durante o período de preparação. Existem outros modelos, um deles é o modelo pendular, o modelo pendular do Arosiev, que apresenta uma distribuição de cargas já de um modelo diferenciado, com uma relação que sempre apresenta cargas específicas, ao invés de períodos apenas gerais. Tem um modelo em blocos do Verkhoshansky, naquele modelo clássico, em que existe um bloco de choque que se propõe a apresentar adaptações nos períodos futuros, e o modelo do Issurin, que é um modelo que tem sido sugerido, um modelo em blocos também chamado de ATR, que apresenta os modelos dos mesociclos de acumulação, transmutação e realização, que talvez fosse mais interessante porque ele possibilita um maior número de picos de rendimento ao longo do macrociclo. Existem também aqueles modelos não lineares, especialmente de pesquisadores norte-americanos, nos quais eu tenho variações de cargas praticamente aleatórias, Então, eu tenho um tipo de carga em uma semana e eu vou alterando esse tipo de carga ao longo das semanas. Mas alguns pesquisadores têm se questionado sobre se esses modelos de periodização não têm sido estratégias obsoletas, Então, esse trabalho aqui é muito legal do Irineu e do Fábio, que mostram, então, que existe um baixo percentual de efetividade quando se compara os picos físicos relacionados à periodização com o desempenho competitivo propriamente dito, com o fato de vencer ou não vencer. E essa baixa efetividade possibilita, então, um questionamento àqueles treinadores que seguem os modelos de periodização. Independente de qual seja, parece que seguir os modelos não é suficiente para promover essa melhora de desempenho competitivo. São suficientes para promover melhora no desempenho físico, mas não necessariamente competitivo. E, nesse sentido, eles sugerem, então, que monitorar o desempenho parece ser melhor do que seguir os modelos teóricos. Ou seja, eles indicam que os treinadores são encorajados a buscar métodos práticos de monitoramento diário, guiados pelo feedback de medidas simples. Então, é nesse sentido que eu faço o link do porquê usar os aplicativos no esporte. Se a sugestão atual é de que monitorar parece ser melhor do que seguir um modelo teórico e que deve ser buscado, a gente deve buscar outros métodos de medida, talvez esse uso de aplicativos no esporte faça sentido para facilitar a vida dos treinadores e dos técnicos, Então, quais seriam os motivos da utilização desses aplicativos no esporte? O primeiro deles seria para monitoramento, tanto da carga externa quanto da carga interna. Aí vai depender do aplicativo, vai depender da variável selecionada, mas eu vou falar sobre isso já já. Um segundo motivo seria o monitoramento das adaptações. Então,
a partir de alguns indicadores físicos e fisiológicos, é possível que eu acompanhe para saber se realmente aquele modelo de treino proposto está gerando as adaptações esperadas. E um terceiro motivo seria, então, o monitoramento de aspectos técnico-táticos, que é algo que a gente tem feito mais fortemente com lutas, mas a gente tem migrado também para outras modalidades. Tem alguns aplicativos que podem nos ajudar nesses aspectos. Além disso, essa wearable technology, ou tecnologia usável, tecnologia, não dá para traduzir literalmente essa palavra, mas wearable technology parece ser uma tendência no mundo fitness. Então, lá pelas tendências do American College, então já fazem 2016, 2017, essa tecnologia ficou no topo lá das tendências do mundo fitness, a utilização dessas tecnologias. Ela continua sendo tendência agora para 2018, e está aí entre o top 10, né? Está em terceiro lugar nessas tendências. E essa wearable technology, obviamente, envolve a utilização de fatores que estão à nossa disposição, que consideram também os aplicativos e aqueles instrumentos que estão relacionados aos nossos smartphones. Recentemente, fica mais clara ainda também a relevância científica e não só prática desse modelo, quando sai essa revisão narrativa que fala justamente sobre o uso de aplicativos para dispositivos móveis, para o esporte, para a saúde e para a ciência do exercício. Então é uma revisão muito legal, muito dessa apresentação vem desse trabalho, que traz algumas perspectivas iniciais já sobre a importância da validação desses equipamentos e o quanto eles podem ajudar no dia a dia dos treinadores e dos técnicos. Então, como que eu poderia utilizar, qual seria uma estratégia interessante para a utilização desses aplicativos no controle e no monitoramento de cargas? Eu falei lá dos modelos de periodização, mas eu confesso que um dos que mais tem me interessado, um dos que mais eu tenho visto um potencial aumentado, é a tal da periodização flexível. É aquele modelo de periodização que eu imagino que vocês conheçam, mas rapidamente é quando eu tenho um planejamento de cargas ao longo da semana, mas diferentemente desta imagem, as cargas não ficam definidas em dias específicos, permitindo então que eu tenha a possibilidade de alterar cargas de um dia para o outro, dependendo de algum monitoramento, de alguma variável que vai indicar o nível de recuperação, o nível de prontidão desse meu atleta. Então, nesse modelo de periodização flexível, eu tenho uma série de variáveis que poderiam indicar se, de repente, neste dia, o meu atleta não deve fazer uma carga tão alta e eu devo reduzir essa carga. Então, nesse modelo de periodização flexível, a utilização de instrumentos parece, especificamente relacionados aos aplicativos, ela parece ser interessante. Esse trabalho aqui, na verdade são dois trabalhos, né? Eles usaram a variabilidade da frequência cardíaca como indicador para guiar as escolhas de intensidade de carga, né? Então, nesses dois trabalhos, os pesquisadores fizeram o seguinte: um grupo de atletas ou de mulheres destreinadas, no caso do primeiro trabalho, faziam a sua periodização em blocos já pré-determinada, ou seja, eles já sabiam que tipo de carga iriam fazer em cada um dos dias da semana. Já o outro grupo, ele usava a variabilidade da frequência cardíaca como um guia para determinar, então, se naquele momento era possível aumentar a carga ou se era necessário uma carga mais recuperativa. Então, imaginem aqui nesse gráfico do canto, agora sim ficou melhor. Imaginem que nesse gráfico, um dos grupos apresenta treino, não se sabe
Estamos escutando? Então, existem dias em que essas cargas elas não estão definidas. Quem vai definir isso? Oi? Estão escutando? Sim, né? Nesses dias em branco, as cargas não estão definidas. Quem vai definir se essa carga vai ser alta ou baixa vai ser, então, o valor da variabilidade da frequência cardíaca. Agora, se perguntem, se vocês estão hoje responsáveis por uma equipe de treinamento, seja ela de alto nível ou baixo nível, qual seria a viabilidade real de fazer um teste antes da sessão para descobrir se esse treino deve ser mais ou menos intenso, né? Então, pensando em viabilidade e considerando que hoje nós dependemos de equipamentos que nem sempre são portáteis, que nem sempre podem estar à beira do campo, por exemplo, lá no gramado, lá na beira do tatame, ou equipamentos que apresentam um valor razoavelmente elevado, né? Se vocês tiverem apenas um atleta na mão e um equipamento como um Polar, por exemplo, um V800, a viabilidade acaba sendo elevada. Mas imagine que vocês têm uma equipe de 20 jogadores, 14 jogadores, 10 jogadores. Fazer essa avaliação diária talvez não seja tão viável com um único equipamento. E talvez também não seja tão viável comprar e adquirir um número elevado de equipamentos, especialmente nos menores níveis de treinamento, nos menores níveis competitivos. Então, qual que seria a proposta? Seria transferir todos esses equipamentos mais caros, complexos e, por vezes, pouco de difícil manipulação, todos eles para algo que já é muito... que já está muito inserido na nossa sociedade, que é a utilização do smartphone, né? Então, acho difícil que alguém nessa sala aí não tenha um smartphone à sua disposição e imagina ter todos esses equipamentos no mesmo smartphone. Então, essa seria a principal justificativa do porquê que esses equipamentos, do porquê que esses aplicativos se tornam interessantes para facilitar a vida dos treinadores e dos técnicos. Muito bem, dito isso, agora eu imagino que a relevância do processo já está apresentada, eu vou partir direto para alguns aplicativos que se propõem a medir variáveis fisiológicas e biomecânicas. O primeiro deles é um que se chama What's My Heart Rate, e é um deles que acabou me deixando mais animado com esses fatores tecnológicos, né? Então, além de possibilitar a medida via câmera e flash, num processo chamado de fotoplatismografia, esse aplicativo me impressiona porque eu consigo medir a frequência cardíaca do indivíduo e também a sua frequência respiratória, simplesmente enquadrando o rosto na área de medida. Então, eu fiz essa imagem, eu espero que não tenha assustado ninguém, mas eu tenho como fazer uma medida, encaixando então o meu tórax na área para a medida respiratória e encaixando o rosto para a medida de frequência cardíaca. Eu confesso que também fiquei curioso, né, e na verdade incrédulo quanto a esse método, mas por incrível que pareça, de acordo com aquela revisão que eu citei antes, esse é um método que parece ser reprodutível, além de ser reprodutível, parece ser válido. Não para valores mais elevados, né? Não é sugerido que esse aplicativo seja utilizado para medidas de exercício próximas da exaustão, mas para valores de repouso e valores basais, parece que ele tem sim uma alta relação, uma alta validade quando comparado com outros modelos de medida. E aí é claro que eu imagino que vocês já estão familiarizados com a vantagem de medir essa variável, que é a frequência cardíaca de repouso, ou a frequência cardíaca basal, para o monitoramento das cargas. Então, a gente sabe que adaptações positivas,
estão relacionadas com valores, especialmente aeróbias, né? Estão relacionadas a valores menores de frequência cardíaca basal e de repouso. Então, parece que é um modelo viável, válido e de fácil utilização para esse monitoramento. Além de monitorar a frequência cardíaca, uma variável que eu já falei hoje, que está muito em alta hoje, é a variabilidade da frequência cardíaca, ou seja, o quanto esses batimentos variam entre si, nesses intervalos RR, como a gente chama. Então, dependendo do grau de variabilidade, eu posso ter um indicador de recuperação do sistema autônomo, ou seja, eu tenho uma indicação muito específica, muito forte do nível de recuperação desse indivíduo. E esse aqui talvez seja o aplicativo que mais tem sido utilizado em questões científicas, pelo menos, o que tem mais publicações, até onde eu conheço, que é o HRV for Training. Então, esse aplicativo se propõe a medir variabilidade da frequência cardíaca. Vocês colocam o dedinho aqui na câmera e no flash, e por um processo, como eu já falei, de fotopletismografia, ele mede não só a frequência cardíaca de vocês, mas ele mede também os intervalos RR e todo o processo relacionado à variabilidade da frequência cardíaca. Ele tem um layout que, na minha opinião, com coisas demais, porque tem uma série de questionários a cada medida e tal, mas de qualquer jeito é um aplicativo que permite que o técnico ou até mesmo um atleta faça um monitoramento muito detalhado de variáveis fisiológicas, de cargas de treino e inclusive de dados subjetivos. Então, juntando tudo isso, esse aplicativo permite para o usuário, ele dá para o usuário alguns valores gerais, alguns índices que vão facilitar o entendimento para saber se ele está ou não em níveis de recuperação maiores ou menores. E nesse trabalho, percebam que, na verdade, neste outro trabalho de 2017, percebam que essas linhas de avaliação dos intervalos RR, na verdade parece uma só, né, mas são 3 linhas. A linha da fotopletismografia, a linha do eletrocardiograma, que seria o padrão ouro, e a linha de uma fita H7 da Polar. Então, percebam que os valores são realmente muito parecidos desses intervalos RR, mostrando então que fazer pelo aplicativo, fazer pela medida do dedinho, parece ser então um processo confiável, pelo menos nesses momentos de medida durante 60 segundos, em uma situação de repouso. Cabe a nós agora, eu vou até falar com o Gor lá depois, investigar qual é a possibilidade desse aplicativo de mensurar fatores que estejam em estado afetado, né? Mas isso é papo para depois. Lá no evento, eu sugeri que esse aplicativo seria interessante para todas as modalidades da AND, né? Agora, cabe a vocês aí, eu deixo essa tarefa para vocês, para pensar em que outras modalidades esse aplicativo seria, esses 2 aplicativos que eu mostrei seriam interessantes. Na minha opinião, já adiantando, esses aplicativos em especial são aplicativos que serviriam para qualquer modalidade esportiva, já que a gente está falando de uma variável fisiológica que é geral e relacionada ao sistema nervoso autônomo. Então, possivelmente qualquer atleta se beneficiaria com essa utilização. Seguindo, existe também um aplicativo chamado Runmatic, que é do mesmo criador lá daquele HRV for Training. Não, desculpa, esse é do mesmo criador do MyJump, que eu vou mostrar depois. Mas esse aplicativo aqui se propõe a avaliar alguns fatores relacionados a características biomecânicas, né? Então, através de uma filmagem, de uma caminhada, de uma corrida, é possível que sejam quantificados valores de assimetria, sejam verificados fatores técnicos e sejam verificados fatores biomecânicos. Então, a partir de uma filmagem prévia,
eu consigo marcar as fases de contato e as fases de voo desses passos, né, desses passos, e então eu consigo aí os índices de assimetria, os índices técnicos que talvez sejam interessantes para diferentes modalidades. Então, para aquelas modalidades que tem marcha, tem corrida, esse parece ser um aplicativo interessante para fazer essas medidas de assimetria, de técnica e de biomecânica. Na época lá do outro evento, obviamente, eu direcionei para essas modalidades, mas devolvo para vocês aí a tarefa de pensar em que outras situações essas medidas seriam válidas. Além disso, outros fatores biomecânicos podem e estão sendo avaliados, né? Tem esse aplicativo chamado Dr. Goniometer, que se propõe a ser nada mais do que um goniômetro mesmo, né? A falha dele para mim é que as avaliações são feitas de modo estático e infelizmente elas não acompanham de modo dinâmico. De qualquer jeito, agora, aqui na faculdade, eu estou orientando um TCC que envolve ângulo Q, né, de meninas e a potência de salto, uma relação entre esse fator antropométrico e a potência de membros inferiores. E esses aplicativos ajudam muito, porque realmente eles apresentam valores semelhantes ao goniômetro comum e às análises por vídeo. Então, a gente consegue fazer essas medidas, pelo menos estáticas, por enquanto. E aí, para quem tiver a fim de desenvolver outros aplicativos, a minha sugestão é pensar em algo nesse sentido, mas que acompanhe de modo dinâmico, porque a gente vai concordar, imagino eu, que pensando em aspectos esportivos, para a gente esses fatores angulares, especialmente do ângulo Q, são mais importantes quando a gente pensa nos fatores dinâmicos e não estáticos. É claro que esse fator, né, esse tipo de aplicativo não se limita só ao que é já uma estratégia anatômica, né, já uma característica anatômica, mas também a características técnico-táticas, né? Talvez se consiga relacionar o grau de angulação de algum movimento em alguma modalidade específica com o seu êxito, né? Ou com o seu... imagine que para alguma modalidade um grau de amplitude maior ou menor seja interessante. Então, avaliar essa amplitude parece ser possível a partir desses aplicativos. Existem alguns procedimentos que estão sendo feitos aqui na UFPA, né? Esse aqui em especial envolve a comparação a utilização do aplicativo como um acelerômetro, né? O celular como um acelerômetro, e aqui esse projeto envolve a investigação, a relação dessas variações medidas pelos aplicativos com o risco de quedas em idosos. Esse projeto está sendo liderado por este professor, que eu imagino que vocês conheçam, que é o professor Anselmo. De qualquer modo, na minha opinião, esse tipo de avaliação angular, técnica e de posicionamento parece também ser interessante para inúmeras modalidades e não se limita a uma ou outra modalidade. Bom, passando dessa fase do que é fisiológico e biomecânico, a gente pula para aqueles aplicativos que se propõem a medir fatores relacionados à performance. E aí eu confesso que eles acabam apresentando um carinho grande por esse modelo, né? Então, inicialmente, o principal aspecto de performance que tem sido avaliado pelos principais aplicativos envolvem a taxa de produção de força. Eu imagino que esse gráfico seja já conhecido de vocês. Atletas que treinam de modo explosivo ou balístico não apresentam necessariamente uma força máxima maior do que quem treina pesado, né, do que quem treina de modo clássico no treinamento resistido, mas conseguem aplicar mais força de modo mais rápido.
Então, a velocidade de aplicação de força acaba sendo maior, mesmo que a gente não tenha um nível máximo de força tão alto. Para a maioria das modalidades esportivas, e aí eu digo maioria porque aqui rapidamente eu excluiria só aquelas que envolvem levantamento de peso, absolutamente, né? Mas para a maioria das modalidades esportivas que a gente conhece, produzir força máxima não é suficiente se essa produção de força não tiver um aumento de velocidade também. Então, parece que esse indicador de potência é um indicador importante para a maior parte das modalidades esportivas. E aí a gente tem duas possibilidades, uma delas para aquelas atividades que apresentam a utilização de barras e anilhas, e a outra possibilidade que a gente tem estudado em conjunto, que é o MyJump, que se propõe a medir os saltos, né? Então, o MyJump agora está na sua segunda versão, assim como o HRV for Training, parece que tem recebido grande atenção também no modelo científico e já tem alguns trabalhos mostrando a sua validade. Esse aplicativo funciona de modo bastante simples. Em um vídeo em câmera lenta, nós marcamos a fase de impulsão, né, quando os pés saem do chão, e marcamos depois a fase de aterrissagem. Pelo tempo de voo, o aplicativo calcula, então, qual foi a altura desse salto, o que nos possibilita depois fazer cálculos de potência. Nesse sentido, esse aplicativo agora na sua segunda versão, ele permite a avaliação de saltos vertical, salto horizontal, permite a quantificação, né, do perfil de força-velocidade, e tem também o teste de assimetria, que em breve alguns dados devem estar saindo de um TCC que o Anselmo orientou por aqui, e mostrou dados bem legais sobre essa quantificação de assimetria. Então eu já mostrei como ele funciona. Esse aqui é o layout dele, né? Depois que eu fiz as marcas, ele vai me dar a altura de salto e vai me dar alguns outros indicadores, né? O tempo de voo, a velocidade em metros por segundo, a força em newtons e a potência em watts. Além disso, ele pode nos dar também, dependendo da nossa configuração, um índice de força reativa, que aí está mais associado àquele drop jump, né? O salto que eu pulo de uma altura, normalmente de entre 40 e 50 centímetros, mas para ter esse indicador de índice de força reativa. Para mim, esses valores aqui são valores que têm uma aplicabilidade muito alta no controle do treinamento, tanto das adaptações, quanto para aquele modelo de periodização flexível, né? Então, aqui tem um vídeo, eu espero que ele rode, no qual a gente fez com o pessoal aqui no laboratório, em Belém. Então, nesse vídeo, a gente comparou a utilização do padrão ouro, que é a plataforma de força, e aí a gente fez a filmagem através do aplicativo. Mais para frente eu já vou mostrar alguns dados dessa coleta aqui. E esse outro vídeo também se refere a esse modelo, já com atletas, me corrige se eu estiver errado aí, Gorla, mas com atletas da seleção, né? Então, nesse vídeo a gente compara, então, o que é aplicativo com o que é o tapete de salto. Então, parece ser simples, rápido, fácil e a validade é alta. Além daquele modelo de periodização flexível, outro modelo que tem sido sugerido é o modelo de potência ótima, que se trata basicamente de identificar uma carga, seja ela relativa à massa corporal ou relativa a um RM do indivíduo, mas é identificar uma carga na qual o indivíduo produza mais potência, aquela carga de potência ótima. O teste, a avaliação é muito simples, eu vou colocando cargas progressivas, até que a diferença entre uma e outra seja menor do que 5%.
Aquele valor de carga que apresentar a maior produção de potência vai ser a carga, então, de potência ótima. Olha, apareceu aqui, agora eu vou conseguir usar o apontador. Não mudou nada, mas tudo bem. Então, esse modelo aqui vai permitir que eu tenha a quantificação da potência ótima, que vai, então, facilitar a prescrição de treinos. Esse modelo de periodização sugere que eu treine praticamente sempre, ou na maior parte do tempo, nessa carga ótima, que obviamente vai ser uma carga variável, porque as adaptações vão acontecendo, tanto positivas quanto negativas naqueles períodos de maior intensidade e que eu espero aquele overreaching funcional, né? Eu tenho um exemplo aqui de uma avaliação que a gente fez. Vamos ver se eu consigo. Pronto. Já eu mostro o exemplo. Mas a ideia, então, é que nessa relação de velocidade e de força, a gente identifique aquele ponto em que eu tenho maior produção de potência e eu acabe treinando nessas cargas aqui. Evitando, então, que eu treine com muita força e pouca velocidade ou com muita velocidade e pouca força. E obviamente, que em algumas modalidades, esse ponto ótimo não precisa ser necessariamente no pico. Eu vou dar um exemplo daquilo que é mais familiar para mim, mas modalidades como jiu-jitsu e judô nas lutas se aproximam mais de fatores relacionados a maiores graus de força, enquanto modalidades como Muay Thai e boxe são mais velozes, se aproximam mais daquele perfil com maiores velocidades. De qualquer jeito, treinar neste pico de potência parece ser uma indicação interessante. E aí a gente fez isso com esse aplicativo, chama BarSense. Basicamente, a gente identifica onde está a barra e faz o movimento, além de dar todo o percurso da barra, o que é um fator importante para correções técnicas, né? Ele nos dá aí os indicadores de pico de velocidade, pico de potência, pico de força. Isso aqui é o exemplo que eu comentei, então, que eu fiz com uma aluna. Acompanhe aí, por favor. Ela estava fazendo, então, o squat jump. Ela agachava, ficava 3 segundos embaixo e saltava o mais alto que conseguia. E aí a gente marcou, então, a barra para que se percebesse a trajetória, mas principalmente para que se calculasse a potência pico. Então, percebam que com a barra apenas, sem anilhas, ela produziu uma potência de 7.600. Quando eu adicionei 10 quilos, essa potência aumentou para 13.000 watts. Com 20 quilos para 22.000, com 30 quilos para 27.000, com 40 quilos para praticamente 40.000 watts, e já com 50 houve uma queda. O que isso indica? De acordo com o que eu mencionei antes, isso indica que um valor de potência ótimo para essa menina naquele momento era de 40 quilos, 40 quilos considerando a barra, né? Mas o valor de potência foi de 40, o maior valor de potência foi com essa carga. Então a recomendação seria que a maior parte do treinamento dela, o foco do treinamento dela, fosse com essa carga em específico. Obviamente, depois de 2 semanas, 3 semanas, uma nova avaliação precisa ser feita para que eu verifique se essa carga ótima mudou, né? Então, é uma indicação bem prática de como prescrever treinos visando o aprimoramento de potência. Eu fiz isso com o pessoal quando eu ainda estava em Pelotas. A gente comparou o MyJump com o BarSense, que são então esses dois aplicativos, e a gente comparou eles com esse equipamentinho que está aqui no fundo, que é um potenciômetro linear, e com o tapete de salto. A gente percebeu então que para todos eles há um coeficiente de correlação intraclasse classificado como excelente, pelo menos para avaliação de potência pico, indicando que tanto para cargas menores quanto para cargas maiores, esses aplicativos e esses instrumentos apresentam um grau de um coeficiente de correlação elevado. Apesar disso, eu sugiro que quando vocês forem pensar no BarSense, considerem que os valores dele de confiabilidade são menores. E apesar dessa classificação excelente,
eles apresentam um alto erro de medida, e para potência pico ele até é possível de ser utilizado, mas a minha sugestão é que ele não seja utilizado para potência média. Esse trabalho está submetido, eu espero que ele seja publicado em breve para somar uns pontinhos aí no meu Lattes. De qualquer jeito, considerando o MyJump, tanto intra-sessão quanto inter-sessão, para squat jump, salto contra movimento e um drop jump em 40 centímetros, para homens e mulheres, os valores de reprodutibilidade são realmente muito elevados. Então, esse trabalho aqui de 2016 mostra essa grande reprodutibilidade do instrumento. Aqui está a comparação, então, dessa medida feita com o iPhone com a plataforma de força. Percebam que existe uma relação linear praticamente perfeita. E esses aqui são dados que eu estou inserindo no trabalho que a gente está fazendo em parceria, por isso que está aqui que não foi publicado ainda, a gente está construindo. Mas percebam então que a relação entre o tapete de salto e o MyJump, ela apresenta uma relação realmente muito forte, né? Para o squat jump, e aí eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com o gráfico do Bland-Altman, mas para o squat jump, a maior parte dos dados permanece aqui entre os limites de concordância, o que identifica que a relação entre esses dois instrumentos é muito parecida. Essa linha de regressão aqui, com esse R quadrado pequeno, esse valor baixo de R quadrado, indica também que essas variações, elas são basicamente constantes, né? Elas não variam muito de acordo com o maior ou menor desempenho, né? Então, lembram que eu falei lá sobre a medida do aplicativo para frequência cardíaca, que ele é confiável com valores baixos, mas não é confiável com valores altos. Isso não acontece para o squat jump, comparando esses dois instrumentos, o MyJump e o tapete. Então, esse valor baixo de R quadrado indica isso, que esse afastamento da média aqui, ele é padrão para valores baixos ou para valores altos. Quando considerado o contramovimento, os valores também são parecidos. Apesar de que para o contramovimento, essa relação linear é um pouquinho menor do que quando a gente viu lá no squat jump, né? E o mesmo se reflete quando a gente olha o Bland-Altman. Apesar de ter um alto grau de concordância entre eles, aqui o nosso R quadrado é um pouco maior, mostrando que talvez exista uma diferença um pouco maior lá para os valores, para valores maiores de salto, né? Independentemente disso, o que eu estou falando é uma comparação do contramovimento contra o squat jump, né? Então, mesmo assim, esse valor aqui é considerado um valor baixo, o que aumenta a nossa confiabilidade nesses equipamentos. Essa explicação do porquê que o contramovimento pode ser diferente dos outros está relacionado também a uma variabilidade na amplitude do contramovimento. Eu sugeri essas modalidades na época lá da palestra, mas vocês já sabem, né? Fica com vocês para ver onde que a gente pode aplicar ou não esses aplicativos. Continuando, fico feliz em apresentar para vocês esse aplicativo. Eu tive momentos de ódio e de prazer com ele, né? Ódio porque eu usei ele na minha tese de doutorado, então eu não sei em que fase vocês estão da pós-graduação aí, mas chega um momento em que a gente satura de algum texto, de algum equipamento, no meu caso foi esse aplicativo. Então, o que ele se propõe? Ele se propõe a possibilitar uma análise técnico-tática ou de tempo-movimento. Tempo-movimento são variáveis de frequência, né, ou de duração mesmo das ações, e técnico-tático aquele perfil, né, de frequência de um determinado tipo, efetividade, algumas coisas nesse sentido. Então, esse aplicativo ele é configurável, essas cores e esses nomes são vocês quem determinam, e basicamente o que vocês precisam é jogar videogame.
vocês configuram esse layout, soltam o vídeo daquela modalidade que vocês querem analisar, e aí depois é só ficar apertando os botõezinhos. No final ele já dá um relatório resumido. Então, nesse momento, esse relatório resumido, na minha opinião, já é suficiente para o treinador que está lá na ponta. Então, ele assistiu a um jogo, ele assistiu a um vídeo, ele usa esse modelo e já tem aqui alguns valores em resumo. Para quem faz pesquisa, depois dá para exportar esses dados para uma planilha de Excel bem detalhada, e aí dá um trabalhinho, mas a gente consegue calcular outras coisas a partir dessas avaliações. Eu tenho aqui um vídeo da minha época do doutorado, e aqui esse foi o layout que eu planejei. Então eu tinha aqui as minhas variáveis técnico-táticas e de tempo-movimento, e aqui é um exemplo de vídeo que eu usei na época. Então percebam que enquanto a luta acontece, eu vou marcando aqui alguns fatores. Por exemplo, nesse momento eles estão em agarre, que é aquele momento em que eles estão preparando uma ação, uma atividade, até que já um dos indivíduos vai entrar com um golpe. Esse golpe estava caracterizado aqui, onde eu marquei, e esse golpe gerou um ponto. Então, esse mesmo mecanismo pode ser usado para qualquer outra modalidade que tenha aspectos técnico-táticos ou de tempo-movimento importantes. Com isso, eu sugeri que ela possa ser aplicado, esse aplicativo pode ser aplicado nessas diferentes modalidades. Inclusive, eu sugeri alguns layouts, né? Eu planejei alguns layouts para cada uma delas. Então, vocês podem ver aí que para diferentes modalidades eu vou ter diferentes demandas, obviamente, e eu posso configurar ao meu bel prazer para ter aqueles dados que eu considero importantes. Esse instrumento e esse método se mostrou também altamente confiável quando comparado com outras análises por vídeo, como pelo Kinovia ou por um software muito legal de uma amiga chamada Bianca Miarca, que se chama Frame. Então, esse modelo já foi testado e eu espero que em breve ele seja também publicado, mostrando alta validade e concordância interavaliador e intraavaliador. Me encaminhando para o final, já para deixar que a gente converse um pouco mais, que para mim é a parte mais interessante, uma indicação geral é que, de acordo com esse pesquisador aqui, e quando eu li essa frase eu achei ela filosófica, mas muito aplicável, né? É que, embora a hipótese de generalização do treinamento seja sedutora, à luz da complexidade biológica, esse encanto se revela como ilusório. Ou seja, embora tudo que eu falei aqui, a gente tenha uma vontade muito forte de sair aí dizendo que é o mesmo para todo mundo, considerando as nossas diferenças, isso se trata apenas de uma ilusão. O que reforça o que eu já tinha dito antes, que monitorar parece ser melhor do que seguir modelos teóricos. Esse mesmo pesquisador sugere, então, que a opinião do treinador, a análise dos dados e o monitoramento objetivo e subjetivo formam aquele corpo de informações que vão fazer com que a gente tome as decisões durante o treinamento, de aumentar ou diminuir carga, de aumentar ou diminuir recuperação e assim por diante. O que eu estou sugerindo aqui é que esse monitoramento objetivo e subjetivo e análise regular dos dados são, então, atendidos com grande parte dos aplicativos que a gente tem à disposição hoje. E, é claro, tem uma limitação nessa minha fala, porque eu considerei apenas aqueles aplicativos que fazem as medidas por si só. Existem outros aplicativos em que eu vou inserindo os dados e ele vai organizando esses dados para que eu tenha uma melhor visualização. Esses aplicativos também podem contribuir para organizar essa opinião do treinador, inclusive organizar esse monitoramento a partir dos treinadores e dos técnicos, né? Então, a mensagem para casa é que, na minha opinião, de modo geral, os aplicativos são ferramentas confiáveis e acessíveis para a sua aplicação no treinamento esportivo e podem ser associados aos métodos vigentes, não necessariamente eles precisem tomar lugar, né, dos métodos vigentes. Se vocês têm uma plataforma de força
à disposição. A minha sugestão é que vocês continuem usando e associando, então, aos aplicativos que estão aparecendo. Alguns deles, eu ainda não tenho como indicar fortemente que eles tomem lugar desses métodos vigentes, mas com um avanço rápido da tecnologia, é possível que já já a gente confie ainda mais nos aplicativos e eles possam fazer ainda mais parte desse nosso dia a dia, né, de pesquisa e de treinamento. De qualquer jeito, na minha opinião, esses aplicativos funcionam muito bem para encorajar aqueles treinadores que não acreditam ou que acabam não investindo tanto nos processos de monitoramento, tanto para a prescrição quanto para o monitoramento das adaptações. Então, eu espero que essa minha fala encoraje as pessoas a fazer avaliações cada vez mais frequentes e, é claro, que acabem buscando o que esses dados finais significam, né? Também não adianta ficar medindo um monte de variáveis sem entender o que elas significam no final. Eu reforço, então, os meus contatos. Me sigam no Instagram para eu virar blogueira fitness. Tem aqui o meu perfil lá no Facebook. O meu e-mail é o modo mais fácil de me encontrar. E tem também lá o perfil no ResearchGate, que eu espero em seguida inserir uma série de trabalhos com o professor Gorla e com aplicativos. Agradeço, então, a atenção de todos e fico à disposição para que a gente bata um papo aí. Muito obrigado. Vitor, tá ouvindo? Estou ouvindo. Vocês estão me enxergando agora? Sim, agora sim. Então, peço desculpas, mas... não tem jeito. Quem sabe na outra geração você consegue. Viu, Vitor? Muito obrigado aí pela sua brilhante palestra novamente. Eu acho que ajuda muito no sentido da gente utilizar essa nova tecnologia. Nós aqui já estamos fazendo algumas coisas, né? Mas a gente vai conseguir fazer muito mais com o seu apoio. Eu vou passar agora para o Jonas e para a Rita, que eles vão coordenar as questões. Se tiver alguma questão, eles vão coordenar e depois no final a gente faz o encerramento. Tá bem? Tá certo, tá certo. Podem ir falando aí, eu só vou conectar na luz aqui para não apagar o computador. Perfeito. Professor Vitor, obrigado, viu? Foi excelente a apresentação. Ficamos todos aqui muito impressionados. Tá me ouvindo ou não? Estou ouvindo, pode falar. Vamos abrir para as questões. Alguém tem alguma questão para já iniciar? Professor Vitor, enquanto o pessoal pensa aqui na questão, eu tenho uma... Tem aqui uma já? Vou passar aqui, só um minutinho. Professor Vitor, meu nome é Rafael, sou aluno do professor Gorla. Eu tenho uma pergunta para te fazer em relação àquele teste de potência que você fez com aquela menina. Tá me ouvindo? Só um segundo que eu tive um probleminha com a tomada aqui. Deixa eu resolvo aqui rapidinho. Pronto? Agora sim, pode falar. Bom, meu nome é Rafael, sou aluno do professor Gorla e tenho uma pergunta em relação àquele teste de potência que você fez com a menina lá, em relação à carga correta para ela usar o teste de potência ótima lá. A pergunta é o seguinte, você chegou naquela nomenclatura de carga, 40 quilos, depois 25 cada lado, 50 quilos, e você percebeu que não foi a potência ótima. Mas ali no caso, se tivesse feito diferente uma pausa, por exemplo, não teria sido diferente o resultado? A potência ótima não seria outra? Não seria maior a carga? Porque eu não sei quanto você utilizou de um teste para o outro ali. Deixa eu ver se eu entendi. A relação ali daquela carga, por exemplo, de potência ótima. Se você tivesse aumentado a pausa, o resultado seria outro? Entendi. Possivelmente sim, mas essa variação ela acaba sendo pequena porque a pausa que foi dada entre um salto e o salto seguinte é uma pausa que reconhecidamente permite
que essa potência seja mantida. Então, o nosso intervalo entre um teste e o outro acaba sendo maior do que 2 ou 3 minutos. Pelo que eu conheço da manutenção de potência, nessa situação que ela se encontrava, a diferença de potências depois de 3 minutos é muito pequena. Obviamente que pode haver o efeito da fadiga, mas isso está dentro do escopo do teste. Agora, se isso vai fazer diferença na identificação da carga ótima, na minha opinião, não. O que precisa ser é respeitado esse tempo mínimo, que seria maior que 2 minutos, e considerando, obviamente, que é um único salto. Então, ele não implica na produção de uma fadiga elevada. Tá ótimo, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Ô Vitor, Gorla, deixa eu te perguntar, no Dartfish, nós estamos pensando em fazer uma filmagem do futebol de 7 num campeonato brasileiro. Eu consigo filmar com filmadoras convencionais e jogar isso dentro do programa no aplicativo, ou eu tenho que filmar diretamente do celular para o aplicativo? Ah, entendi. No Dartfish, especificamente, ele não tem a possibilidade de filmar, como é no MyJump, né? Ele só apresenta o layout de análise. Então, precisa ser feita uma filmagem. Inclusive, vocês podem pensar em fazer filmagens futuras ou fazer um processo já retrospectivo, né? Vou dar um exemplo. Para Paralimpíadas do ano tal lá, quero fazer análise dos jogos. Se vocês tiverem acesso, é só pegar os jogos e analisar através dele. Mas o Dartfish, ele não filma por ele só. Ele só serve como um videogamezinho mesmo lá para fazer análise técnico-tática de tempo-movimento. Oi, Vitor. É o Fernando, aluno do Gorla. Sim. Seguinte, você tem experiência com o software do Dartfish? Se eu tenho experiência com o mecanismo dele? Não, o software para computador. Ou somente do aplicativo? É muito semelhante, né? Eu acabei usando, só que na minha opinião ele é pouco... a manipulação dele é mais complicada, na minha opinião. Porque eu vou precisar ficar clicando lá, né? Já que o meu computador não tem touch na tela, eu vou precisar ficar clicando nele e selecionando. Então, para mim, dificulta um pouco. Eu prefiro o telefone, que eu vou... como se estivesse jogando um joguinho mesmo. Eu acho ele mais... a portabilidade dele me parece mais facilitada. Ele é mais acessível, na minha opinião. Eu acho que teria sido nesse sentido que o professor teria abordado a questão da filmagem, para a utilização do software no computador. Se poderia ser uma filmagem do celular ou teria que ter algum outro formato específico. E também o jeito de filmar também, se tem que ser pego na lateral ou de fundo, que pega o campo inteiro. Entendi. O que a gente faz é projetar o vídeo, seja onde for. Inclusive, não precisa ser necessariamente um vídeo. Vocês podem fazer ao vivo, né? Dependendo das variáveis e do conhecimento técnico-tático que já se tem, né? Da propriedade do avaliador. Vocês podem estar sentados numa arquibancada e fazendo essa análise em tempo real. Então, são coisas distintas. Ok, obrigado, viu? Mais alguma pergunta, pessoal? Só um minutinho, professor. Professor, primeiramente, obrigado pelas informações. Meu nome é Luciano, sou aluno aqui do Dr. Gorla e eu sou da área de lutas também, né? E nesse último software que o senhor passou aqui, eu vi que no momento foi analisada a projeção, a entrada do golpe. Se não me engano, foi um ultimata que o cara entrou, né? E assim, ele é fechado, específico das modalidades, de acordo com as capacidades, ou eu tenho como analisar outros parâmetros? Por exemplo, a pegada, quantas vezes o cara pega de direita, de esquerda, arrebentar a pegada. Tipo, essas variáveis que tem dentro da modalidade, eu consigo incluir ou eu analiso, ele já veio fechado esses dados? Ótima pergunta. O layout do aplicativo, ele é livre. Quando tu abre ele vai te dar várias casas configuráveis. Então, é tu que determina o que tu quer que fique em cada casa.
Então, por exemplo, tem um trabalho muito legal da Bianca Miaka, que investiga se a pegada do atleta de judô é feita em linha, se é cruzada e para onde que ele projeta. Se vai ser para frente, para trás, para um lado, para o outro ou para cada uma das diagonais. Isso tudo é configurável no aplicativo. Tu determina quantas casas tu quer e o que cada uma delas vai medir. Inclusive, tem como configurar se a casa vai só contar frequência ou se ela vai também contar duração da ação, né? No exemplo que tu está dando, talvez a duração não seja interessante. Tu queira pegar só frequência mesmo, frequência de golpes. Em outros momentos, imagina que tu quer medir alta e baixa intensidade. Ou o tempo que o atleta fica agarrado no gi, né, no judo-gi. Nesse momento, não só a frequência vai ser interessante, como a duração em que ele fica naquela posição vai ser interessante. E isso tudo é configurável no aplicativo. Nossa, muito obrigado, professor. Esclareceu muito bem. Eu agradeço. Professor Gorla, novamente aqui. Professor Vitor, só um minuto. Ô, Vitor, aquele aplicativo que você faz da frequência cardíaca pela imagem, ele está disponível para todos os telefones, tipo Android ou para o iPhone, por exemplo, porque ele não consegue dar com o mesmo nome que ele está projetado aí na tela. Entendi. Eu preciso confirmar, mas tem alguns desses aplicativos que são exclusivos da plataforma iOS, né? Então, essas são algumas coisas que ainda estão... Então, a sugestão é que... Então, a sugestão é que todos os nossos alunos aqui comprem o iPhone, é isso, né? Sim, inclusive eu. Senão não dá para continuar aqui no mestrado e doutorado, né? Porque tem que fazer as avaliações. Mas o pessoal ganha bolsa aí, é para isso mesmo, né? Os bolsistas principalmente aqui, né? Os bolsistas principalmente. Mas é verdade, é porque tem alguns aplicativos que não tem pro Android. Né? Tipo, o MyJump mesmo, eu consegui baixar só no iPhone, só. Tem um aplicativo para a plataforma Android que se chama Jumpo. É como se fosse Jump, mas tem um O no final. E ele é para a plataforma Android e ele se propõe a fazer algo muito semelhante ao MyJump. Eu tive alguns problemas na utilização do meu, mas eu acredito que é mais em relação à capacidade do meu dispositivo do que necessariamente do aplicativo. Professor Vitor, bom dia. Meu nome é Leonardo, sou aluno do professor Gorla. Eu tenho uma pergunta voltando mais para essa área também da lutas. Eu também sou da área de adaptadas, da área da lutas. Eu gostaria de saber se no Dartfish a mesma relação que você tem com os esportes de contato, você consegue ter com os esportes de média distância, como boxe, Muay Thai. Quais são as diferenças que você tem que fazer dentro do aplicativo para conseguir ter as melhores avaliações? Entendi. Então, é muito simples. O que tu precisa definir é que variáveis estão sendo avaliadas, né? Então, vai pegar boxe, e aí tu quer pegar simplesmente frequência de golpes. A cada golpe que o atleta der, tu vai marcar o botãozinho lá. E aí, então, ele vai quantificando esses golpes. Mas tu pode aprofundar essa análise, como, por exemplo, eu quero saber qual é o tipo de golpe. Se foi um upper, se foi um jab, se foi... Então, tu pode configurar para ter essa especificidade também. Além disso, tu pode adicionar botões que vão estar relacionados com golpes efetivos, por exemplo. Olha, o golpe foi dado, mas ele foi efetivo? Ele acertou o alvo? E aí tu pode ter também os índices de efetividade, aquilo que foi projetado e aquilo que foi concluído. Tudo isso é configurável lá na plataforma do Dartfish. Ok, professor, obrigado. Eu que agradeço. Professor Vitor, é o Jonas. Aí é uma questão mais de futuro, aí, de entendimento. Eu sei que é o estudioso dessa área. Queria saber se você acredita que essa nova facilidade de acesso, né, são informações para quem trabalha com treinamento esportivo, são informações que não eram de acesso diário, de fácil acesso, né? Teria que ser realmente uma equipe de muita estrutura para ter, ou um clube com bastante estrutura, para ter todas essas variáveis controladas desse modo que você mostrou com tanta facilidade, né, e tanta agilidade.
Você acha que isso pode futuramente impactar significativamente no que vai ser o treinamento esportivo no futuro? Pode ter alguma mudança radical em relação a isso, por ter essas informações de forma tão rápida, esse feedback tão rápido? Você acha que pode ter um impacto muito significativo? E também na nossa área, né, em relação aos próprios profissionais, em relação a ter o conhecimento de como usar isso, o tanto que isso vai poder impactar no futuro? Então, eu espero que sim, né? É o nosso sonho todo, né? A gente está nessa luta por isso, né? Para facilitar e encorajar que as pessoas utilizem essas ferramentas. Mas, na minha opinião, não é só uma questão de usar ou não usar a ferramenta, de ter ou não ter acesso, né, a esse processo. Porque, vamos combinar, um salto horizontal só te demanda uma fita métrica. Ela pode estar desenhada no chão e já é informação de qualidade para os treinadores. O que vai ser necessário, e na verdade eu acho que já está acontecendo, é um amadurecimento da área e dos professores da área, para que nos cursos de graduação seja dada essa ênfase na importância desses processos. A gente estava conversando no evento, eu e o Gorla, tem um pessoal que trabalha com alto nível e que não acredita em monitoramento e avaliação. Entendendo a importância dessas variáveis e como elas são aplicadas, eu acho que esse é o ponto-chave. Os aplicativos ajudam a encorajar, mas como eu falei durante a palestra, não adianta eu ter um equipamento que faça a medida se eu não sei o que aquela medida significa. Mas eu não sei a percepção de vocês por aí, mas a minha percepção com os treinadores que eu conheço é que eles estão cada vez mais confiando no que é científico. Eu acho que tem um crescimento aí dos aspectos científicos e os treinadores com qualificação, os treinadores com maior propriedade teórica têm ganhado algum espaço importante. A luta continua e o caminho não vai ser fácil, mas eu tenho boas perspectivas e eu acredito que a gente está pelo menos melhorando a passos não tão largos e rápidos como gostaríamos, mas acho que a gente está se encaminhando para um caminho melhor, sim. Eu acredito que não tem mais volta, né, Vitor? A tecnologia está aí para ser utilizada. Não tem jeito, né? Bom, então tá bom. Acho que de perguntas nós zeramos. Hoje a gente não conseguiu fazer o que é a proposta, mas a partir de terça a gente vai estar com o link aberto. Inclusive eu vou mandar aí, você disponibiliza para o teu grupo aí em Castanhal, vou mandar para o Selmo lá em Belém também. E aí a gente vai ter uma palestra sobre com o Dr. Ezogi, que é o médico do comitê aí na área do doping, né? E ele vai estar aqui às 11 horas da manhã. Aí a gente manda para vocês os links e vocês também divulgam aí para os seus alunos, para os cursos de vocês. Tá bem? Perfeito, com certeza.